para o Vitor Pereira achar que é isso aí. Eu acho que ele é muito sincero quando ele fala: a gente precisava de uma vitória, estava precisando de uma vitória para acreditar que a gente faz está no caminho certo. Ok, tem coisas interessantes do sistema de criação. Eu acho que o brilhantismo do Arrascaeta, a gente pode chamar assim ontem, não é algo aleatório. Ele espeta dois jogadores, confunde a marcação do Vasco, então sempre tem um espaço ali entre a linha de defesa e a linha de meio campo do Vasco. O Arrascaeta é muito inteligente, flutua como poucos ali, tem qualidade, muito bem por ali. Você falou que tem o dedo do Vitor Pereira na desempenho do Arrascaeta. Primeiramente, quero começar o vídeo agradecendo a você que é inscrito aqui do canal. Batemos 800 mil inscritos. Galera, sou muito grato a todos vocês que dão like, que fazem comentários, que compartilham os nossos vídeos. Muito obrigado, estou muito feliz por mais uma conquista. Batemos 800 mil inscritos. O rumo a 900, a 1 milhão, se Deus permitir, se Deus quiser, né? Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso só é possível porque o Senhor nos ajuda muito. Galera, separei aqui para você um trechinho do Futebol 90 da ESPN. Vamos ver o que eles falaram da vitória do Mengão em cima do Vasco por 3-2. Já quero dar os créditos de vídeo aqui para a ESPN Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos ver então como que foi o debate. Vamos acompanhar agora um trechinho aqui do programa. Simbora! É o seguinte, hein? Grandes chances do Flamengo e dos adversários nos últimos 4 jogos. É interessante porque foi o que o Vitor Pereira falou, né? Nos últimos 4 jogos. Enfim, vamos lá. Começando com o Del Valle. A vitória por 1-0, eliminação dos pênaltis. 7 do Flamengo, 1 do Del Valle. Ponto pro Vitor Pereira. Derrota pro Vasco por 1-0. 7 do Vasco, 6 do Flamengo. Já errou aí o Vitão. Fluminense 4-2 pro Flamengo em grandes chances. E contra o Vasco ontem, 7-4. Ele falou que não viu ninguém jogar mais ou ter grande... E ele até minimiza alguns lances. Um contra-ataque, a bola que veio aos trambolhões, não sei o quê. Esse é o quesito, jogar bonito e jogar feio. Eu estava, inclusive, acompanhando vocês ontem no Linha, viu, Pedrão? E é mais ou menos assim, né? Parece... Não é o melhor momento do time. Tinha uma necessidade de você virar uma chave. Agora, não dá para o Vitor Pereira achar que é isso aí. Eu acho que ele é muito sincero quando ele fala: a gente precisava de uma vitória, estava precisando de uma vitória para acreditar que a gente faz está no caminho certo. Ok, tem coisas interessantes do sistema de criação. Eu acho que o brilhantismo do Arrascaeta, a gente pode chamar assim ontem, não é algo aleatório. Ele espeta dois jogadores, confunde a marcação do Vasco, então sempre tem um espaço ali entre a linha de defesa e a linha de meio campo do Vasco. O Arrascaeta é muito inteligente, flutua como poucos ali, tem qualidade, muito bem por ali. Você falou que tem o dedo do Vitor Pereira na desempenho do Arrascaeta. Não é aleatório o gol que o Flamengo faz, o golaço do Arrascaeta. O Flamengo balança, a bola chega no Mateuzinho, o Vasco tem que observar essa mudança, a bola é levantada, o Vasco olha para dentro da área, a bola rebate, onde é que está o Arrascaeta? No meio. Sozinho, bem posicionado. Antes disso, ele já recebe com alguma tranquilidade, dá uma cavadinha, Pedro ajeita, o Thiago Maia finaliza, poderia ter feito 1-0. Então, eles já tinham sentido daquilo ali. Aquilo ali funcionou, eu acho que é interessante. Só que não é só isso, porque contra o Vasco ele sofreu 2 gols. Com times de mais qualidade, que vão talvez ter mais a bola, ele pode sofrer mais. E ele precisa entender isso. É fundamental, é importante, não tem que menosprezar. O que virou o campeonato estadual para o Flamengo foi muito bom essa vitória. O Flamengo vai dormir em paz aí pelo menos umas 5 noites até domingo, podendo trabalhar. Mas é aquela primeira vez na temporada, posso estar enganado, vocês me ajudem aqui. Acho que é a primeira vez na temporada que ele vai ter... Não, isso com certeza, isso eu não tenho dúvida. Vai ter uma semana para treinar. Mas peraí, ele perdeu o Mateuzinho, uma fratura na tíbia. Varela também tá fora. Varela já tá fora. Perdeu o Matheus Gonçalves pro jogo da volta, foi expulso. Aliás, exagerado, hein? Expulso de maneira equivocada. Pelo amor de Deus, também acho. Tem uns probleminhas aí pra... Tem. Fora a turma que já tá fora. Mas ele vai ter o Gerson de volta. Tá suspenso. E ele tem uma semana, pela primeira vez, semana. Isso que o Fã de Esportes falou ali, que é um ponto importante, que eu vi muita gente discutindo essa história dos 3. Uma semana com uma certa paz. Sim, com uma certa paz. Por isso que a vitória era importantíssima. E convenhamos aqui, numa boa, deixa eu falar uma coisa aqui. É que o adversário é o Vasco, não é mais aquele. Esse Vasco aí já é outra conversa, né? Não é o Vasco do ano passado, do ano retrasado, esse Vasco aí é outra conversa. Mas se a gente olhar no final do Campeonato Carioca, a gente não ver o Flamengo, é grave. É gravíssimo. É grave. É gravíssimo. Por tudo que se transformou o Campeonato Carioca. Já seria grave normalmente. Eu olhar, mas aí ganhou a Supercopa, não sei o que, dane-se aí. Mas
Flamengo a transformou sequência isso, de fracassos do Flamengo nesse ano, não estar, pelo menos, na decisão do Campeonato Carioca, é algo que não acontece há quanto tempo, hein? O ano passado era para ser... Tetra. Não foi. Era pro Flamengo ser tetra. Não ganhou. Tetra. Então já são 4 finais seguidas com o Flamengo. Né? Antes eu não lembro, não recordo. Foi eliminado pelo Botafogo quando? 18. 2019? Não. Foi isso? Não chegou à decisão, não. foi isso? Não, 19, 20, 21 ganhou. 22 perdeu. 19, 18 20, 21. acho isso. Só perdeu o ano passado. 2018. É isso. 2018. Então, nos últimos 4 anos... Então, assim, né? Agora, falou dos 3 zagueiros. Ontem foi Fabrício Bruno, o Rodrigo Caio e o Pablo. Sim. Tem muita gente falando, esse esquema de 3 zagueiros não dá certo. Dá ou não dá? Desde que você treine, né? Vai ter uma semana. A sustentação esteja bem tempo montada. de treinamento, você tem o entrosamento, as referências que nós estamos falando aqui, que você começa a ser exigido, e aí o teu movimento começa a criar um sincronismo e isso aí vai funcionando. Aí pro lado esquerdo, o Pablo sai, o Rodrigo fecha, Nossa, eu sempre esqueço o nome dele. O Fabrício Bruno? Fabrício Bruno, Fabrício Bruno vem, você tem aquele balanço, isso que acontece que é naturalmente, mas você precisa treinar. Quando você faz isso no jogo, é difícil sem treinar. Você tem alguns movimentos que já estão embutidos na cabeça do jogador, que é de fazer cobertura, né? Sair para cobrir o lateral e tal. Mas o cara que fica muitas vezes centralizado, ele não tem o timing certo, o tempo correto para fazer as coberturas. Então ele acaba atropelando, a distância é muito curta. O gol ontem foi nítido, né? O Rodrigo Caio saiu para fazer a cobertura, quando ele viu, ele atropelou, porque ele passou da bola. Não, o combate foi errado, a cobertura foi errada, ou seja, não está posicionado. Não está posicionado. Então, e não tem o sincronismo, você não tem o tempo certo, não tem o conhecimento necessário da velocidade do teu jogador, do teu companheiro do lado, para você poder fazer o movimento correto. O meio-campo, o Vidal, eu acho que o Vidal está bem abaixo. Está bem abaixo. O Maia também, ainda para mim, não é o mesmo Thiago Maia do ano passado. Ele ainda tem uma certa dificuldade, não é tão... O ano passado ele era impressionante. Ele se posicionava muito bem e ele dava uma velocidade no jogo. Dominava a bola, tocava. Hoje eu sinto que ele está um pouco ainda... É difícil. Um pouco mais assim para pensar, sabe? Ele demora um pouquinho mais para pensar por conta do posicionamento que ele ainda não encontrou. Do meio para frente, eu separo a Arrascaeta. A Arrascaeta para mim é impressionante que ele jogou ontem. E eu vou fazer uma observação aqui. O Gabigol tem que ser atacante, ele não pode ser meio o tempo todo. Ele não pode ficar o tempo todo nessa formação, buscando, ele não está buscando conseguindo ser aquele cara que foi no passado. Ele não pode ficar buscando, porque você perde um cara que é mortal. É o cara que está ali próximo à área, que sobra a bola para ele. Mas acho que tem mérito do Vasco nisso aí, Zé. Não, eu vou chegar lá. O Vasco dificulta e obriga o Gabriel a sair para... Eu vou chegar lá no jogo bonito, jogo feio, né? Que eu falei brincando com a entrevista do Vitor Pereira. Eu acho que o Gabigol tem que começar a jogar um pouco mais próximo do Pedro, fazer gol, deixar o Arrascaeta fazer um pouco mais essa função. Né? O Flamengo tem que encontrar esse equilíbrio no meio campo, que aí naturalmente o Gabigol começa a chegar. O Gabigol não é um cara técnico que nem ele tem, que nem o de Arrascaeta, que drible curto. O Gabigol não tem isso. Agora, põe o Gabigol próximo à área. Você vai ver o quanto os zagueiros vão ficar preocupados, porque sobrou uma bola ali, ele bate muito bem na bola, ele tem uma capacidade de finalização sensacional. Só que ele tá cada dia que passa, ele está mais distante do gol. Está mais distante do gol. E não é assim, para quê? Eu vou querer o Gabigol só para levar para o lado e dar aquela cavadinha para o Pedro no segundo pau? Eu acho que o Gabigol tem muito mais qualidade. Então, em cima do que você está falando, agora, Gabigol. Eu acho que ele tem muito mais qualidade para isso. E aí eu vou só terminar o meu raciocínio quando eu Vidal falo sobre o futebol bonito, o futebol feio que eu utilizei quando o Vitor Pereira falou, não vejo ninguém jogando mais do que o Flamengo e tal. Depende daquilo que você se propõe a fazer. Depende. Entendeu? O Vasco no primeiro jogo que ganhou, nós conversamos com o Barbieri aqui. Ele falou, não, nós sabíamos do nosso limite, nós sabíamos da nossa condição e nós fizemos aquilo. E deu certo. E ganhou. Sim. Né? Então, assim, a gente pode questionar... O Vasco poderia ter saído com um empatezinho ontem, viu? Sim, nós podemos questionar, né? Para ser aquele cara bem chato. Tá bom, então por que você não ganhou o jogo? Foi só um detalhe. Entendeu? Eu acho que não. Eu acho que cada time tem os seus méritos. O Flamengo tem os seus méritos, tem os seus defeitos e suas qualidades. O Vasco tem, o Fluminense tem. E esse é o jogo de futebol. Você sabe que ontem eu estava até trocando mensagem depois do jogo, com o Marcel, nosso editor-chefe. O Bueno? Oi? O Bueno? Bueno, isso. Bueno. Ele... Nada a ver com você, hein? A gente tava falando assim, mas... Caramba, mas o Flamengo ganhou, né? A gente
olhando, e os torcedores criticando, porque eu falei, cara, mas o Flamengo ganhou, né? O Flamengo tá com dificuldade de ganhar jogos, os caras jogam bem, mas ganhou um jogo. Vamos tentar ver as coisas positivas, que eu falei, o copo meio cheio. A gente vai esvaziando, né? Dá um pouco mais de tranquilidade. Sim. Mas eu tô vendo o torcedor do Flamengo muito crítico. Você vê nos comentários aqui. Ele viu o jogo ontem, né? Tem até mais um vídeo? Tá sobrando geral. A gente pode falar do Gabigol, mas deixa eu te perguntar. Da Supercopa pra cá, foi a melhor atuação do Flamengo? Teve melhor antes? Consegue lembrar de algum vitória jogo? Contra o Del Flamengo Valle, ganhou, inclusive, né? Aquele golzinho no fim, pros pênaltis aí, a gente viu até nos números, a gente mostrou, né, as chances criadas. Teve bem que a régua é baixa também, né? Talvez ali, né, pela importância... Melhor atuação, o Arrascaeta dá esse brilho pra atuação que a gente não tinha visto antes. Tem todo um componente, né, a atuação do Arrascaeta, o gol, eu não vou dizer que é gol pra Puskás, né, mas o gol que ele fez é... Baita golaço. Talvez aqui no Brasil, nesse ano... Mais bonito que o do Pumita, contra o próprio Flamengo? Eu acho. Né? Achei do jeito que pegou ali. Pegou ali e tal, com aquela violência ali e tal. Pancada, né? Então, eu acho que sim, pela importância, é um jogo decisivo contra o Vasco, é um rival que vem incomodando, crescendo. Então, eu acho que sim. E o pessoal critica muito a defesa do Flamengo, mas... Toma muito gol, né, Rodrigo? Toma muito gol, mas é o seguinte... inteiro tomando gol. A média superior a um gol por jogo. Se o Flamengo tomar 2 gols todos os jogos e o ataque fazer o que se espera dele, a gente vai ter o nosso torcedor estava falando ali, foi de esporte sobre futebol bonito, lá jogar bonito e tal. Se o Flamengo ganhar todo jogo de 4-2, 5-2, o Flamengo não vai ficar chateado, não. Não é o caso, né? Não é o caso. O problema perdeu é que isso pro Vasco, não tem acontecido. perdeu pro Fluminense. Não é o caso. Disputaria terceiro, né? E eu acho que está longe de ser a melhor atuação do Flamengo. A atuação do Flamengo ontem não foi boa. Qual foi a melhor? Não foi boa? A atuação do Flamengo não foi boa. O Flamengo, assim como o jogo ontem... O Flamengo não conseguiu repetir ontem? O jogo ontem é muito emocionante. O primeiro tempo contra o Fluminense ou o primeiro tempo contra o Vasco foram melhores do que o jogo de ontem do Flamengo? O jogo de ontem é muito emocionante, mas ele é repleto de erros. Individuais. O primeiro gol do Vasco é um erro. O primeiro gol do Flamengo, golaço do Arrascaeta, ponto. O segundo gol do Flamengo, um erro. É um absurdo. O segundo gol do Vasco, um erro. O terceiro gol do Flamengo, um erro de defesa. Não é um jogo vistoso, brilhante. Olha, cinco construções aqui de encher os olhos. Não. Um jogo que diz muito mais sobre as defesas do que sobre os ataques. 9 fora a Arrascaeta, que a gente já falou bastante aqui. A atuação do Flamengo ontem, ela não é boa. O Vasco a todo momento, um Vasco em tese tende a ser mais conservador e acelerar para surpreender, o Vasco a todo momento assustou o Flamengo. O Vasco assustou o Flamengo em alguns momentos, muito além da conta. Você gostou da escalação do professor Barbiola? Eu não entendi. A gente falou aqui do Vasco do meio para frente, estava resolvido, ele veio com o Galarça. Achei que a opção não foi boa pelo Galarça, ele tenta fechar 2 linhas de 4, não consegue. Teria que ser o Rodrigo. Se instala por ali. O Rodrigo, então, a mudança que ele fala no segundo tempo que é interessante. Para o segundo tempo, eu gostei das mudanças do Barbieri. Mas, assim, não é um jogo bom. E não dá para se apegar só ao placar. O primeiro tempo do Flamengo contra o Fluminense, por imposição, por tentativa, não por criação, ele é interessante. O primeiro tempo do Flamengo contra o Vasco, um jogo que perde por 1-0, o gol no segundo tempo, não é ruim. O Flamengo sufoca o Vasco no primeiro tempo, o Vasco fica meio assustado ali em 12, 15 minutos. Depois o Flamengo cria, acaba não finalizando pelo que criou. Mas, assim, ontem é um jogo problemático do Flamengo. É um jogo problemático do Flamengo. Então, assim, não dá para virar e falar porque 3-2, virou a chave, venceu um clássico finalmente, então foi o melhor jogo. Não, foi o melhor resultado desde a Supercopa. Sem dúvida. Agora, o resultado, jogo, sem dúvida. Tem muita coisa para analisar por aí. A gente está falando que o Gabriel não vem bem, a gente precisa entender o posicionamento dele com o Pedro. Pedro faz um gol muito bem posicionado pelo vacilo do Capasso. O Arrascaeta você tira. O meio de campo a gente está aqui questionando o Vidal e Gerson. Você fica agora acho que você vai chegar num ponto que eu pensei aqui. A defesa bateu cabeça. Eu acho que você vai chegar num ponto... O Santos, para mim, inseguro e quase toma um gol ali. Vamos falar disso. Então, assim... Então, peraí, ontem foi só... Vamos lá, peraí. Ontem foi só o Arrascaeta? Por que isso? A gente fala aqui, sistema defensivo, tá mal. Vidal, Thiago Maia, que fazem parte, inclusive, desse sistema. Ayrton Lucas, interessante. Né? Então, aí, Gabigol, torcedor criticando e tal, etc. Pedro fez o gol. Acho que o Pedro até fez um jogo ok. Interessante. Tá. Aí você tem o Ayrton Lucas. Foi só o Arrascaeta ontem? Quer dizer, o que a gente tá vendo, a vitória do Flamengo passou só pelo Arrascaeta? Quando o Vitor Pereira senta e fala que tá muito bom, que tem 4 jogos que ele tá jogando melhor que todo mundo e que ontem foi quase que a cereja do bolo disso, o que a expectativa, né? A expectativa hoje do Vasco é você dificultar o jogo contra um adversário muito melhor, sabe? Vence um, perde outro ali, quase podendo empatar. É uma expectativa que você está entregando um trabalho, é o início de trabalho. Agora, quando você olha para o Flamengo, a qualidade que tem,
Eu, quando paro para ver o jogo do Flamengo, a gente acompanha bastante, a expectativa não é ver o que eu vi ontem do Flamengo. Não é o Flamengo sofrer como sofreu ontem, sai atrás do placar, a defesa bater cabeça, com uma formação de 3 que é para estar muito mais sólida, muito mais amparada por ali. Não é por aí. Um final de jogo, o Flamengo ali segurando, para não tomar um empate, para levar vantagem para o domingo. Então, assim, espera-se um pouco mais. Então, não achei essa atuação brilhante, a melhor desde a Supercopa. Um bom resultado, grande resultado para o momento, inclusive. O problema é que o torcedor do Flamengo, naturalmente, por cultura, né, por cultura, espera um time mais técnico. Jogando bem, jogo, tá, jogando desempenho, bem, desempenho. Né, desempenho, mas e esse Flamengo não está dando isso, não está dando essa tranquilidade e essa... e o Flamengo foi mal acostumado, né? O torcedor do Flamengo, na brincadeira, né? Foi mal acostumado porque nos últimos anos o melhor futebol, tecnicamente, plasticamente, foi o Flamengo que apresentou no futebol brasileiro. Você tem o Palmeiras, que é competitivo ao extremo, que aí são duas escolas diferentes. Mas hoje o torcedor do Flamengo não está acostumado a faz um gol e toma outro. Sabe o que está aparecendo? Você lembra o Santos do Neymar e do... Quando o Bueno falou aqui, eu lembrei. Lembra do Dorival, treinador. Dorival, aí o Muricy chegou e falou assim, não, eu preciso... Era só emoção. Preciso arrumar lá atrás, porque lá na frente os caras resolvem para mim. Não é o jeito do Muricy de falar. É um pouco isso que está acontecendo. Lá na frente os caras resolvem, porque você sabe que o Arrascaeta vai tirar um chute como tirou ontem, a defesa não está tão concentrada, os caras vão lá e marcam um gol. Né? O problema é você sustentar isso. O futebol não é feito só de... Eu vou atacar, não é time de índio. Uma hora você não consegue. Sim. Né? Você tem que ter um equilíbrio, porque você tem 90 minutos, que são várias fases de jogo. 15, 20 minutos eu pressiono, 5 minutos eu recupero, respiro, 15 minutos eu ataco de novo, depois eu respiro. Você precisa ter esse equilíbrio. O time do Flamengo não tá encontrando esse equilíbrio. Muito exposto quando tenta muito respirar. exposto. Joga, de repente, quando ele precisa se defender, ele não está organizado. É uma questão de organização? Porque assim, 3 zagueiros já tem ali. 3 zagueiros já tem ali. Pelo menos são sinais e é uma coisa que ele está mostrando que vai fazer. Agora é a questão do tempo dele poder trabalhar. Só um tempinho, Zé. Ontem ele fala na coletiva que ele não vai usar sempre os 3 zagueiros. É isso, é verdade, falou. São situações pontuais, de jogos específicos, de ataques um pouco mais Será fortes. que Ele cita o Pedro Raul. Gera muita dificuldade pelo tamanho e pela força. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E dependendo, 3 zagueiros com essa transição aí, time em velocidade, pega a rapaziada com a perna ali que vai botar pra correr. Não fazer sei. um recorte. Vai achar aqui. espaço. Eu falei que pra mim talvez seja a melhor atuação do Flamengo. Claro. Eu acho muito na parte física. Porque o que vinha muito claro, evidente no Flamengo e estava atrapalhando em todos os jogos era a parte física. O Flamengo mal preparado, planejamento, jogadores com tempo de férias. Em jogos decisivos, o Flamengo caía no segundo tempo. Eu acho que ontem não foi assim. Eu acho que ontem foi o jogo em que... Eu falei aqui que eu imaginava um Vasco e Flamengo meio equilibrado na parte de vontade e de disposição. Sim. E eu acho que foi. O Flamengo deu essa resposta. Se foi apático em alguns momentos, em alguns jogos, não faltou isso. Não faltou entrega e no segundo tempo ele conseguiu confirmar a vitória. Saiu atrás do marcador. Então, eu vejo alguns sinais positivos, sobretudo na parte física. Inclusive, o Barbieri vem depois falar, né? Já, olha... A parte física do Vasco. Parte física do Vasco. Tivemos um dia a menos de descanso. Vai ter CG Acho que agora, isso fez a diferença, pode ter feito a diferença no fim. Se a gente tivesse um pouquinho mais preparado, menos desgastado para esse jogo, talvez a gente conseguisse equilibrar ainda mais. Então... o Flamengo, além de vencer no placar, ter feito mais gols que o adversário, eu acho que na parte física foi uma vitória flamenguista que, para muita gente, era algo impensável. O Vasco não tem jogo da Copa do Brasil essa semana? ABC. Então também não vai... Enquanto o Flamengo descansa, o Vasco não descansa. Muito bem, galera. Tá aí um trechinho do Futebol 90 da ESPN analisando o jogo de Flamengo e Vasco. Cara... É verdade que o Flamengo tem uma defesa desorganizada. Na verdade, o Flamengo está desorganizado, né? Ontem o nosso ataque funcionou, mas vamos lá. Por que funcionou? A Arrascaeta estava inspirado ontem, fez um golaço, fez um bom jogo e deu assistência. Só que da mesma forma que nós erramos na zaga, eles também erraram. O Flamengo errou nos 2 gols do Vasco, né? Primeiro com o Rodrigo Caio, no primeiro gol do Vasco, e também no segundo, no contra-ataque, no segundo gol do Vasco. Só que eles erraram também, cara. No segundo gol do Flamengo, né, aquele gol do Pedro, o zagueiro do Vasco, no segundo gol do Flamengo, ele entrega a bola no pé do Pedro, e o Pedro faz o gol. Foi uma assistência, né? E no terceiro gol do Flamengo,
Na assistência de Arrascaeta para o Fabrício Bruno, também houve um erro defensivo do Vasco, né? A defesa do Vasco dormiu, o goleiro também, e o Fabrício Bruno fez o gol. Ou seja, galera, as duas defesas ontem falharam e o Flamengo saiu com a vitória. O mais importante agora, neste momento, é a vitória, é o resultado. O Flamengo precisava demais desse resultado positivo e precisa muito avançar para a final do Campeonato Carioca. O Flamengo precisa demais, Vitor Pereira também, a torcida, os jogadores, todo mundo, todos nós precisamos vencer este Campeonato Carioca para nós começarmos o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e Libertadores no mês que vem, para a gente começar bem, galera. Se a gente conseguir vencer esse Campeonato Carioca, já vai dar um baita alívio, né? Pois é. Do outro lado, Volta Redonda venceu o Fluminense por 2-1, né? E tem a vantagem. O jogo do Fluminense com Volta Redonda será no Maracanã também, deve ser no sábado. E o jogo do Flamengo também no Maracanã, com o mando do Vasco, será no domingo no Maracanã. Fim de semana temos aí os jogos da volta da semifinal do Carioca. O que nós queremos é que o Flamengo engrene rápido, sabe? Que esse entrosamento entre os jogadores possa acontecer o quanto antes. Agora, se com 3 zagueiros nós estamos sofrendo gols, imagina com 2, hein? Eu nem sei mais o que pensar, cara. Será que é melhor por 4 zagueiros? Fui irônico agora, tá? É brincadeira, nem pensar nisso. Tô brincando, hein, cara? Fui irônico agora, hein? Nada de 4 zagueiros, hein? Só estou zoando porque se com 3 zagueiros nós estamos assim, imagina com 2. Caramba, hein, cara? Tamo juntos e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Saudações rubro-negras. Fui!